Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316 e hoje nós estaremos aprendendo juntos a aula de número 50 do nosso curso Alicerces Firmes, da Criação a Cristo. E hoje, por ser a aula de número 50, é a última aula, né, desse curso maravilhoso aí, que nós estamos já há 50 semanas juntos, toda semana compartilhando, aprendendo da palavra de Deus. Então, por ser uma última aula, nós estamos chegando aí no nosso objetivo final desse curso Alicerces Firmes. E realmente, de coração, eu me alegro muito por estar completando esse objetivo. Confesso a vocês que no início, quando eu tomei a decisão por fazer esse curso online, Deus realmente me motivou a isso e eu me lancei nesse curso, né? Não foi assim nada muito planejado, não. Esse curso eu já tinha feito ele há vários anos atrás, há uns 20 anos atrás. Já tinha ministrado ele outras duas vezes, né, com grupos de pessoas, mas online eu nunca tinha feito nada desse curso. Então, como é um curso que eu acho maravilhoso, foi a base, né, da minha vida cristã praticamente, é esse curso. Como o próprio nome diz, alicerces, né? Ele construiu um alicerce. Então, muitas coisas que eu consegui desenvolver na minha caminhada cristã foi com a ajuda desse curso. E por isso eu orei ao Senhor e resolvi, né, com a permissão de Deus, estar ministrando essa, essas 50 lições nessa plataforma que é o YouTube. É um meio que fica gravado, né, por vários e vários anos. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas enfim, a ideia é que fique gravado e que se hoje nós temos aí uma audiência de aproximadamente 30 pessoas por aula, que esse curso possa ser compartilhado, possa se espalhar e daqui, não sei, mais um ano, 2 anos, muitas outras pessoas possam estar desfrutando, né, da palavra de Deus através desse curso e aprendendo o alicerces firmes. Então é motivo realmente de muita alegria para mim estar completando mais essa obra, né? A própria palavra de Deus nos diz, nos ensina que quando nós vamos fazer um projeto e dar início a uma obra, é para nós calcularmos direitinho, para ver se nós teremos condições de chegar ao fim, de completar a obra. Porque se não chegarmos ao fim, muitas pessoas ao nosso derredor podem soar, caçoar das nossas vidas, dar risadas, enfim, tudo mais. Mas, é como eu te falei, eu creio e tenho certeza que foi um projeto de Deus esse curso, porque ele permitiu nós chegarmos a essa aula de número 50 e nós não falhamos aí em nenhuma semana, foram 50 semanas consecutivas do curso. E assim, se eu tivesse planejado, com certeza não daria tão certo essa aula de número 50, né? Então, hoje é domingo, dia 28 de março, né, de 2021. Então, essa aula estará indo amanhã para o ar no YouTube, né? E então, o próximo domingo, né? A aula está indo para o ar amanhã, dia 29 de março. E o próximo domingo, agora, nós comemoramos, dia 4 de abril, nós comemoramos a Páscoa. Ok, pessoal? Então, para nós cristãos, qual que é o significado da Páscoa? Nós aqui, do pessoal do Ocidente, os cristãos ocidentais aí. A Páscoa para nós é a ressurreição de Cristo, né? É a ressurreição de Cristo. Então, hoje, a aula de hoje, a aula número 50, nós iremos falar exatamente sobre esse assunto, né? A ressurreição de Cristo. Então, a última aula encaixou certinho com o período onde nós comemoramos a Páscoa, que é
também a ressurreição de Cristo, né? Eu não sei você, mas para mim, pessoalmente, né, é mais um sinal aí que esse curso foi da vontade de Deus. Ok, pessoal? E fico muito feliz também por você, que tem aí nos acompanhado em todas as aulas, né? E eu quero todos vocês que realmente fizeram, tá, todas as aulas do curso Alicerces Firmes, eu gostaria de enviar para você um certificado do curso, né? O que você tem que fazer? Bom, aqueles que têm o meu contato do WhatsApp, né, que estão das minhas listas do WhatsApp, que tem o meu contato do WhatsApp, então é só você entrar em contato comigo pelo próprio WhatsApp e mandar o seu nome completo, né, e seu endereço, ou se você preferir receber por e-mail e imprimir aí, se você tiver um local onde você possa imprimir o certificado, eu te mando por e-mail, tá? Você manda então seu nome completo e seu e-mail. Se não, você manda seu nome completo e o seu endereço, que eu estarei enviando o certificado do curso Alicerces Firmes. Aí você vai perguntar, Alessandro, esse certificado tem algum valor na parte de teologia, educacional, tal? Não, queridos, não tem, porque eu não sou uma escola afiliada ao MEC, né? Então eu não posso emitir um certificado que tenha validade como currículo escolar. Porém, o certificado que eu estarei te enviando é mais como uma lembrança, né, como um carinho por você ter assistido e aprendido do curso Alicerces Firmes. Mas muito mais valor de um certificado, né, é o que você aprendeu e aquilo que está hoje no seu coração, gravado aí no seu coração. Ok, pessoal? Para quem não tem o meu WhatsApp, quem não faz parte, né, do meu relacionamento no WhatsApp, no final aqui da aula eu vou deixar o meu e-mail, tá? E aí vocês mandem aí para o meu e-mail o nome completo, o endereço de vocês, seja o endereço físico ou endereço eletrônico, né? Onde vocês moram ou o seu e-mail. Tá ok, pessoal? Então não vou ficar questionando se você fez, se não fez a aula, nada disso. Vocês estão aí, estão cientes do que vocês fizeram e quem realmente fez todas as aulas, mande para mim que eu vou ter o prazer de confeccionar e enviar o certificado para vocês, ok? Então é isso aí, pessoal. Nós temos aí a revisão, né? Antes de entrarmos na aula final de hoje, nós temos a revisão da aula número 49. Hoje são várias perguntas e respostas, né? Então vamos a elas, que eu já falei demais aqui. E vamos estar assim com essas perguntas e respostas revisando o que nós aprendemos na lição de número 49, a lição passada, ok? Então, primeira pergunta: por que o Velho Testamento pode ser comparado a uma placa de sinalização? Né? O que é uma placa de sinalização? Qual que é o papel, o objetivo de uma placa de sinalização? É indicar alguma coisa. Então a resposta é porque um grande número de eventos históricos registrados no Velho Testamento indicam, apontam para o nascimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. Segunda pergunta: vocês se lembram o que Adão e Eva fizeram quando pecaram e perceberam que estavam nus? Resposta é: eles fizeram vestimentas de folhas de figueira para si. Terceira pergunta: o que Deus fez quando viu as roupas que Adão e Eva fizeram? Então, ele não aceitou o que eles tinham feito e Deus matou os animais, derramou o sangue desses animais e fez roupas de suas peles e vestiu assim Adão e Eva, né? Com isso, Deus já estava mostrando para Adão e Eva e para nós também que a única maneira de se ser purificado dos nossos pecados é através do derramamento de sangue. Quarta pergunta: como esse evento
o lembra do que Deus fez por nós? Como esse evento de que Deus foi lá, matou os animais, derramou sangue, fez roupa para Adão e Eva, lembra do que Deus fez por nós, né? Então, assim como Deus providenciou roupas para Adão e Eva, né? Foi Deus que providenciou. Deus também enviou seu Filho, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós, a fim de que pudéssemos hoje nos tornar aceitáveis a Deus, através da justiça que o Senhor Jesus fez. Ok? Quinta pergunta: como então você pode tornar-se aceitável a Deus? O que nós temos que fazer para nos tornar aceitáveis a Deus? Nós temos que admitir que somos pecadores, incapazes de salvar a nós mesmos, né? E nós temos que deixar de confiar no que nós podemos fazer com a força do nosso próprio braço, né? Para me tornar suficiente bom para Deus. Ou seja, eu pensar assim, não, eu sou uma pessoa inteligente, sou uma pessoa boa, então eu consigo fazer as coisas boas e assim, eu fazendo coisas boas, eu vou me tornar bom também para Deus, né? Eu tenho que deixar de pensar dessa maneira, que isso é o suficiente. Não, isso não é o suficiente. Fazer coisas boas e ser bom é consequência, tá? Agora, o que eu tenho que fazer realmente para ser aceitável a Deus? Depositar minha fé no Senhor Jesus e no sangue derramado por Ele na cruz do Calvário, né? Então, o sangue de Jesus foi o pagamento completo a Deus pelos meus e pelos seus pecados. Tá? Então, é isso que eu devo fazer para me tornar aceitável a Deus. Sexta pergunta: por que Deus rejeitou Caim e as coisas que ele trouxe? Né? Porque Caim se aproximou de Deus da sua própria maneira, ou seja, da maneira que ele achou melhor, conforme as suas próprias ideias, e não da maneira que Deus ordenou. Sétima pergunta: o que João Batista disse sobre o Senhor, ou seja, sobre Jesus, quando ele o viu andando em sua direção às margens do Rio Jordão? O que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele correlacionou Jesus com um cordeiro, o Cordeiro de Deus. O cordeiro era o animal que era sacrificado lá no templo, né? E seu sangue aspergido para poder o seu sangue pagar momentaneamente, né? Temporariamente o pecado do povo, tá? Oitava pergunta: quantas portas Deus ordenou que Noé fizesse na arca, né? Na hora que Deus deu o projeto para a construção da arca, quantas portas Deus ordenou que Noé fizesse? Apenas uma, tá ok, pessoal? Só havia uma porta nessa arca. Nona pergunta: de que maneira a única porta da arca aponta para o Senhor Jesus? Né? Que relação tem essa única porta da arca com Jesus? Bom, assim como aquela porta da arca era o único meio, o único caminho para as pessoas escaparem da morte, ou seja, entrarem na arca, assim também o Senhor Jesus é a única porta para a vida eterna, tá? Então, se nós quisermos nos aceitar aceitáveis a Deus, se nós quisermos a vida eterna perante ao Senhor, tá? Vida eterna nós vamos ter de qualquer maneira. Você, depois que vier o grande julgamento, nós teremos vida eterna. Agora, a nossa vida eterna será onde? Será junto com o Senhor Jesus ou será naquele lago de fogo e enxofre que Deus preparou para Satanás e seus demônios, aonde nós passaremos a nossa vida eterna. Ok, pessoal? 10ª pergunta: que tipo de cordeiro Deus ordenou que os israelitas escolhessem a fim de que seus filhos primogênitos fossem salvos da morte, né? Então aqui nós estamos remetendo àquela última praga que nós estudamos lá no Egito,
né, onde Deus enviou o anjo da morte para matar todos os primogênitos dos egípcios, e ele deu uma ordenança, né, ao seu povo judeu, ao povo israelita, para que se eles concordassem e obedecessem a Deus, o anjo da morte passaria e não mataria os seus primogênitos, né? Então, que tipo de cordeiro tinha que ser esse? Um cordeiro que estivesse em perfeitas condições físicas, ou seja, sem manchas, sem máculas, sem machucado algum. Tinha que ser um cordeiro perfeito. 11ª pergunta: como o cordeiro perfeito nos faz lembrar do Senhor Jesus? Qual a relação, né, do cordeiro perfeito com Jesus? É que Jesus nasceu sem nenhum pecado, ok, pessoal? A descendência de Jesus não é adâmica. Ele veio ser gerado dentro de Maria através do Espírito Santo. Então ele já nasceu sem pecado. E ele viveu uma vida perfeita, porque tinha uma comunhão direta com Deus. Se ele não tinha pecado, ele tinha comunhão com Deus. Então ele tinha essa comunhão com Deus e viveu uma vida perfeita. Então ele podia ser aceito por Deus como pagamento pelos nossos pecados. Porque, como João falou, ele era o Cordeiro de Deus, Cordeiro perfeito. 12ª pergunta: os filhos primogênitos dos israelitas poderiam ter sido salvos se os cordeiros não fossem mortos? Né? Se os israelitas não obedecessem a ordem que Deus deu ali a Moisés, né? E Moisés passou para o povo o que eles deveriam fazer, será que esses filhos primogênitos seriam poupados? Com certeza não, certo? Então eles só foram poupados porque realmente eles obedeceram o que Deus ordenou. 13ª pergunta: haveria algum meio de podermos ser salvos do castigo de Deus pelos nossos pecados se Jesus não tivesse morrido por nós? Não. Foi necessário que o Senhor Jesus desse o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados, né? Então, se Deus não tivesse enviado o seu filho Jesus, seu unigênito, para morrer por nós, muito provavelmente até hoje nós ainda estaríamos fazendo, né, sacrifícios de sangue, assim como os israelitas faziam no templo. 14ª pergunta: depois que um israelita matasse um cordeiro perfeito e recolhesse seu sangue numa bacia, havia mais alguma coisa que ele teria que fazer para assegurar que o seu primogênito não morresse? Sim, né? Nós aprendemos lá que depois de matar o cordeiro e o sangue escorrer na bacia, eles tinham que pegar esse sangue e passar nos umbrais e na verga da porta da sua casa. Tá? 15ª pergunta: o que o exemplo de passar o sangue nos umbrais na verga nos faz lembrar em relação ao que temos que fazer se quisermos ser salvos do castigo que merecemos pelos nossos pecados? Então nós temos que crer no que o Senhor Jesus fez na cruz por nós e temos que confiar apenas nele para obtermos o perdão pelos nossos pecados. Né? Então é isso que nós temos que fazer: crer no sacrifício de Jesus, que ele fez por nós, e confiar apenas nele. Porque não há um segundo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, né? Não há outro, não há um segundo caminho. E as últimas duas perguntas, né? Falei para vocês que hoje tinha bastante perguntas e respostas. 16ª pergunta: o anjo da morte matou algum primogênito que ficou dentro de alguma casa onde o sangue tinha sido passado? Né? Ou seja, o Deus descumpriu, né? Foi infiel, Deus mentiu a palavra que ele tinha dado a Moisés e ao povo israelita? Não. Né? Todos aqueles que mataram o cordeiro, que pegaram o sangue, passaram nos umbrais, na verga da porta e que se mantiveram dentro das casas, não saíram, nenhum primogênito foi morto. 17ª pergunta: por que agora é totalmente desnecessário
oferecer sacrifícios de sangue pelos nossos pecados. Né? Por que nós não temos mais que matar animais? Por que não temos que pegar o sangue de animais e oferecer sacrifícios a Deus com esse sangue? Porque Jesus já pagou o preço total pelo pecado. Tá? Ele foi o último sacrifício de sangue. Jesus pagou, Jesus disse no último momento, está consumado, ou seja, está definitivamente pago todos os pecados. Né? Tanto é que Deus aceitou, né, o pagamento de Jesus, que ele rasgou, né, o véu de cima a baixo lá do lugar santo dos santos. Ok, pessoal? Então já foi aí 21 minutos da nossa aula de hoje, com essas perguntas e respostas, com os comentários que eu fiz no início. Então gostaria de estar orando rapidamente com vocês para nós realmente entrarmos na lição de hoje, que é a de número 50, né? Se vocês puderem fechar seus olhos aonde vocês estiverem, feche em nome de Jesus. Papai querido e Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa aula, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de poder ensinar a tua palavra. Te agradecemos por estar chegando ao final, Senhor, desse curso, ao final do nosso objetivo durante essas 50 semanas. Que o Senhor realmente continue, ó Pai, ministrando em nossas vidas, colocando a tua palavra, ensinando a tua palavra e gravando ela aos nossos corações. E que nós possamos, ó Pai, a cada dia das nossas vidas, Senhor, relembrar tudo isso que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, para vivermos uma vida santa diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que nós somos, ó Pai, pecadores, Senhor, que nós pecamos a cada dia, ó Pai, mas nós sabemos também que o sangue de Jesus Cristo derramado, Pai, naquele Calvário, naquela cruz, ele apaga, Senhor, ele limpa, ele purifica os nossos pecados, se assim nós cremos, ó Deus. Nos inspira, Senhor, através do seu Santo Espírito nessa aula, Pai. Que nós possamos finalizar esse curso com tua unção. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Então, nossa lição de hoje está aí. A lição de número 50. Né? Nós vamos ver o que? Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus apareceu a seus discípulos depois que ele ressuscitou. E Jesus voltou para o céu, né? Que é a ascensão, a gente fala tanto da ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo, o que é? Jesus voltou para o céu e também, quando estava subindo, né, ao céu, ele prometeu voltar. Ele prometeu voltar, tá ok? Então vamos lá. O objetivo da nossa lição de hoje: apresentar a ressurreição e a ascensão de Jesus e sua promessa de voltar à Terra. Então, essa lição vai nos ajudar a ver que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que nós só podemos ser salvos crendo em Jesus. Bom, quando começamos a estudar a Bíblia, né, no ano passado, lá em abril, nós falamos sobre o fato de que a Bíblia é um livro de acontecimentos históricos verdadeiros. Né? E Jesus Cristo é o que? É a figura central de toda a história conhecida pelo homem. A sua história é verdadeira. Não estamos estudando sobre apenas um líder religioso qualquer. Nós estamos estudando a história verdadeira de quem? Deus Filho, o Deus Todo-Poderoso que veio à Terra para ser o nosso Salvador. Né? Então vamos lá. As mulheres que foram ao sepulcro. Então Jesus foi morto, né? Foi crucificado e ficou num túmulo. Né? Eu vou corrigir aí, tá, pessoal? Não é 3 dias e 3 noites. Na verdade, Jesus falou que ele ressuscitaria no terceiro dia. E isso é verdade, foi no terceiro dia. Agora, ele não ficou 3 dias e 3 noites, né? Porque se nós formos contar, dizendo que Jesus morreu na sexta-feira, ok? Então, ele morreu na sexta-feira, né, à tarde. Então, passou-se o sábado, 24 horas. E no domingo de madrugada,
ele ressuscitou, né? Então, se a gente for ver, Jesus ficou morto durante aproximadamente 36 horas. 36 horas. Se fosse realmente 3 dias e 3 noites, daria o dobro, né? Daria 72 horas. Então, na verdade, né? Lógico, essa apostila não foi eu que fiz, como eu já comentei, foram escritos por duas pessoas americanas na época de 1900, 1800, e foi traduzida, né, para uma igreja da cidade de Goiânia. Mas, enfim, é uma pequena correção que eu estou fazendo, que Jesus ressuscitou no terceiro dia, ou seja, sexta ele morreu, passou o sábado, o segundo dia, domingo, o terceiro, ressuscitou no terceiro dia. Mas não que ele ficou no túmulo por 3 dias e 3 noites, tá bom? Bom, então no final, né, desse tempo, ou seja, na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, na manhã de domingo, algumas das mulheres que haviam crido em Jesus e que tinham estado presentes quando ele foi sepultado, foram até o sepulcro. Vamos ler aí nosso primeiro versículo, Lucas 24, 1, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Então, era costume dos judeus colocar especiarias aromáticas nos corpos dos mortos antes deles serem sepultados. Mas Jesus, ele foi sepultado, foi enterrado às pressas, né? Então o povo judeu estava o quê? No meio da comemoração da Páscoa. E elas não tiveram tempo, as mulheres não tiveram tempo de colocar essas especiarias, né, o unguento no corpo de Jesus. Então, o dia seguinte da morte de Jesus foi o sábado, dia no qual elas eram proibidas de fazer qualquer coisa, né, porque os judeus guardam o sábado. E aí elas resolveram, tiveram que esperar até o quê? Até o domingo, o primeiro dia da semana, para ir ungir o corpo de Jesus com essas especiarias. E essas mulheres foram bem cedo no domingo para ungir o corpo de Jesus. E esperavam encontrar o corpo dele lá no túmulo. Mas elas tiveram um choque, né? Vamos ler aí Lucas 24, 2, que diz assim: encontraram a pedra removida do túmulo, né? Então as mulheres, elas foram até o túmulo, mas quando chegaram lá, elas encontraram a pedra do túmulo, né, que tampava o túmulo, removida. Então as mulheres não sabiam que Deus havia enviado seu anjo para retirar a pesada pedra da entrada do sepulcro, onde o corpo de Jesus havia sido sepultado, né? Conforme está em Mateus 28, de 1 a 4, que diz assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele, desse anjo, era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas que estavam ali guardando o túmulo, com medo desse anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos, né? E tão impactante que foi essa cena. Os anjos removendo, chegando e removendo aquela pedra do túmulo. Na área de Jerusalém, ainda hoje são encontrados sepulcros que datam do tempo de Jesus. Alguns desses sepulcros, escavados na rocha, têm uma grande pedra circular como porta, encaixada num detalhe para que pudesse ser rolada e fechar a entrada. E exatamente como é descrito nessa passagem da
Bíblia, né? Então é mais um fato histórico aí para nós comprovarmos, né, que a palavra de Deus que nós estamos aprendendo realmente é algo verdadeiro que aconteceu. Era algo de costume da época, tá? E vamos ver agora então a mensagem, né, do anjo, desse anjo que estava lá. Lucas 24, 3 e 4. Diz assim: Mas, ao entrar, né, as mulheres ao entrar no túmulo, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes, né? Apareceram dois anjos aí com a roupa resplandecente. O corpo de Jesus não estava no sepulcro. E, para a maior surpresa delas, dois anjos as saudaram. Escutem o que os anjos lhe disseram. O que os anjos disseram para Maria Madalena e a outra Maria, conforme está em Lucas 24, 5, 6 e 7. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então Jesus ressuscitou entre os mortos, exatamente como ele disse que iria fazê-lo. Porque Jesus é Deus. E ele veio à terra e tornou-se homem para nos libertar do quê? De Satanás, do pecado e da morte eterna, né? E Jesus sabia, antes de deixar o céu, antes de vir à terra, que iria dar a sua vida para nos salvar, né? E ele também sabia que iria ressuscitar e que jamais morreria novamente. Vamos ler agora aqui, Salmos 16, 10 e Lucas 24, do 8 ao 12. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Lucas 24, do 8 ao 12. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus, né? Depois que os anjos adverteram ela novamente, elas lembraram. E, voltando ao túmulo, anunciaram, voltando do túmulo, né? Anunciaram todas estas coisas aos 11 discípulos e a todos os outros que estavam com eles. E essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio, e eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se novamente para casa, admirado com o que tinha acontecido. Todos os seguidores de Jesus deveriam estar esperando por ele e por sua ressurreição dentre os mortos, porque Jesus lhes havia dito muitas e muitas vezes, antes de morrer, que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, ou eles, os discípulos, os seus seguidores, não entenderam, ou não lembraram o que ele tinha dito, ou simplesmente o que? Não creram que era possível que Jesus saísse vivo do sepulcro. Contudo, independentemente de quão impossível possa parecer,
Deus sempre cumpre o que promete, tá, queridos? Se Deus, vou abrir um parênteses agora aqui, se Deus algum dia prometeu algo para a sua vida, não importa o tempo que já passou. Se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Creia nisso. Bom, Jesus é o Filho de Deus. Podemos ter o que? Certeza de que Jesus é o Filho de Deus e o libertador prometido, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? Conforme está em Romanos 1,4 e Romanos 10,9. Diz assim: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. 10,9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Né? Então, Romanos 10 diz para nós cremos em Jesus como nosso Senhor, no nosso coração acreditarmos, crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e Jesus vive, nós seremos salvos. Ok, pessoal? Os líderes judaicos crucificaram Jesus porque ele se dizia Filho de Deus e o libertador. Mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a fim de que todos soubessem que Jesus era quem ele dizia ser. Né? Pena que, infelizmente, ainda a maioria dos judeus não acredita que Jesus ressuscitou, né? Porque aconteceu que depois os líderes judaicos ficaram tão atônitos, né, com aquela situação que corromperam, né, os guardas ali para falar, para mentir, na verdade, que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então eles espalharam aí para os judeus que o corpo de Jesus tinha sido roubado, para eles não acreditarem que Jesus tinha ressuscitado, né? É uma pena, certo? Mas foi isso que aconteceu. Bom, Deus está satisfeito, completamente satisfeito com o preço pago por Jesus. Então, nós sabemos que Deus ficou plenamente satisfeito com o pagamento que Jesus fez pelos nossos pecados. Né? Vocês se lembram de que um pouco antes de morrer, Jesus clamou: Está consumado? Então, Deus rasgou o véu do templo de alto a baixo, né, como eu falei no início. Deus fez isso para mostrar que o caminho de volta para Ele, para Deus, estava novamente aberto, pois o pagamento completo pelo pecado havia sido feito pelo sangue de Jesus. Né? E há mais uma coisa que nos assegura que Deus ficou completamente satisfeito com o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Deus não teria ressuscitado se não tivesse plenamente satisfeito com o pagamento que Jesus tinha feito. Né? Então nós temos a certeza que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque ele rasgou o véu do Santíssimo Lugar de alto a baixo e porque ele ressuscitou Jesus. Se um homem for colocado na prisão por um juiz, ele tem que ficar lá até que seja liberto. Se ele fugir da polícia, ela o recapturará. Assim a gente espera, né, pessoal? E o levará de volta à prisão. Mas se o homem permanecer na prisão e cumprir o seu tempo a que foi sentenciado pelo juiz, ele não precisará ter mais medo quando for liberto. A polícia poderá vê-lo depois, mas não o prenderá e nem o levará de volta à prisão. Isto porque já pagou a pena completa pelo seu crime. Então Jesus não tinha nenhum pecado próprio, mas aceitou a responsabilidade de pagar o preço completo pelos nossos pecados, para podermos ser hoje aceitos por Deus. O preço
completo pelos nossos pecados teve que ser pago. Jesus tomou nosso lugar diante de Deus, o juiz, e Deus o castigou ao invés de nós. Agora, como podemos saber que Jesus pagou o preço completo pelos nossos pecados e que Deus, o juiz, está plenamente satisfeito, né? Romanos 4:25 diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, né? Então, Jesus foi entregue, né, foi crucificado por causa dos nossos pecados, nossas transgressões, e também foi ressuscitado por Deus para que hoje nós pudéssemos ser justos, ou seja, não devemos mais nada, né? Somos justos por Jesus Cristo. Deus nos mostrou que não há mais o que ser pago, libertando Jesus da morte e trazendo-o de volta à vida. Se Deus, o juiz, não tivesse ficado satisfeito, ele não teria libertado Jesus da morte. Ou seja, se não tivesse pago todo o preço, ele não ia ser solto da morte, ser liberto da morte. Portanto, como você pode ser liberto de Satanás, do pecado e da morte eterna, ou seja, da eterna separação de Deus? Como é que você pode ser liberto disso tudo? Você precisa colocar a sua confiança no Senhor Jesus, crendo que Ele deu o seu sangue como pagamento completo pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos para te dar a vida eterna, para lhe justificar. Ok? Bom, Jesus apareceu a alguns de seus seguidores. Lucas 24, 13 a 24. Né? Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a alguns de seus seguidores. O texto diz assim: naquele mesmo dia, né? Que dia? O dia da ressuscitação de Cristo. Dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo, de reconhecer que era Jesus que estava ali caminhando e conversando com eles. Então, ele lhes perguntou, né? Jesus perguntou para eles, para os dois: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus lhes perguntou: do que se trata? E aí então os dois explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Né? Ou seja, aquela história que eu falei. Né? Foi contado que o corpo de Jesus, em vez de ressuscitar, foi roubado. Né? Por isso que muitos não acreditaram. Porque muitos queriam ir ao túmulo de Jesus, ver realmente que ele não estava mais morto, mas queriam vê-lo. Né? Por isso, até aquele momento, eles não estavam ainda acreditando no que Jesus tinha dito, no que os anjos tinham dito para as
mulheres, né? Então era algo difícil do pessoal realmente acreditar. Bom, apesar de Jesus estar lá caminhando com eles, eles não reconheceram que era Jesus. E a Bíblia não nos explica, né? A Bíblia não diz exatamente por que aqueles dois que estavam indo ao caminho de Emaús não reconheceram. Né? Então a gente pode apenas imaginar. Será que Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou com certeza com um corpo incorruptível? Será que esse corpo incorruptível é diferente? Será que mudou a aparência? Ou será que simplesmente, né, Deus não permitiu que aqueles dois reconhecessem Jesus? Então, isso nós não podemos concluir, tá? Bom, vamos lá. Usando as palavras dos profetas do Velho Testamento, Jesus ensinou a respeito de si mesmo. Então, Jesus ensinou-lhes, aqueles dois, exatamente como temos feito, referindo-se às profecias do Velho Testamento sobre ele mesmo, sobre Jesus. Como as profecias do Velho Testamento indicam a Jesus Cristo. Então vamos ler agora Lucas 25, 24, versículos 25 ao 27. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Né? Então, no caminho de Emaús, Jesus foi ensinando mais uma vez as Escrituras para aqueles dois, relatando tudo que Moisés e os profetas tinham escrito sobre ele, sobre Jesus Cristo. Mas mesmo depois disso, eles não tinham ainda percebido que era Jesus que estava explicando, que era Jesus que estava falando com eles. Né? E os seguidores de Jesus reconheceram o Cristo ressurreto. Né? De que forma que eles reconheceram? Vamos ver Lucas 24, do 28 ao 32. Quando se aproximavam da aldeia de Emaús, para onde iam, ele fez menção, Jesus fez menção de passar adiante, né? Fala, não, eu vou adiante, vocês vão para a aldeia de vocês, eu vou seguir o caminho. Mas aqueles dois convenceram Jesus a ficar, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Então Jesus aceitou o convite e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. E então os olhos deles se abriram. Os olhos daqueles dois seguidores de Jesus se abriram e eles reconheceram, enfim, que era Jesus que estava com eles. Mas Jesus desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Né? Então, eles reconheceram que eles estavam sentindo algo diferente de ouvir aquele homem explicando as Escrituras para eles daquela forma, mas eles não tinham ainda o coração a ponto de reconhecer Jesus até que Deus abriu os olhos deles. Amém, queridos? Foi assim que eles reconheceram Jesus Cristo. Ah. Muitas vezes eles tinham se sentados juntos e assistido a seu mestre, né, e Senhor partir o pão antes de Jesus morrer. Agora, enquanto ele partia o pão na casa deles, eles de repente perceberam que era Jesus. Né? Eles viram aquela cena e associaram: nossa, quem fazia isso era o Mestre, era o Senhor. E mais tarde, quando os discípulos estavam reunidos, ele apareceu a eles novamente. Vamos ler Lucas 24, 35 ao 44 agora. Né? Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor
no partir do pão. Né? Então, no dia seguinte, que Jesus conversou com eles, que apareceu a eles, eles levantaram e foram de volta a Jerusalém. Voltaram e contaram, né, os outros seguidores o que tinha acontecido. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, de todos eles, e lhes disse: que a paz esteja convosco, que a paz esteja com vocês. E eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas Jesus lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne e nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, né? Que estavam o quê? Transpassados pelos cravos. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer, né? Para provar que Jesus não era simplesmente um espírito que estava lá com eles. Falou, vocês não têm nada para comer aqui, pô? Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, né? Um peixe muito gostoso, devia ser. E ele comeu na presença deles. Jesus comeu novamente com eles ali um peixe assado. E a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, tudo aquilo a respeito de Jesus que estava escrito no Velho Testamento tinha que ser cumprido, ok? E se cumpriu. Glória a Deus por isso. Bom, as últimas palavras de Jesus a seus discípulos, né? Quais foram as últimas palavras de Jesus a seus discípulos? Lucas 24, 45 ao 48. Está aqui. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas, ou seja, vocês que viram tudo o que aconteceu, vocês que passaram tempo comigo, que aprenderam, que viram eu crucificado, que viram eu aqui ressuscitado, vocês são minhas testemunhas. E o dever de vocês é pregar isso a todas as nações, começando por aqui, por Jerusalém. E esse foi o mandamento de Jesus, não apenas para os seus primeiros discípulos, mas também para todos aqueles que creem nele e aceitam seu pagamento por eles. Ou seja, nós que cremos em Jesus, que cremos no sangue de Jesus derramado pelo pagamento dos nossos pecados, é nosso papel também dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho disso que nós estamos ouvindo e crendo. Ok, pessoal? Então Jesus morreu por todas as pessoas, né? Por isso Deus quer que todos saibam que podem ser libertos do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Deus não quer que ninguém sofra o castigo eterno, né? Como está em 2 Pedro 3,9. E Pedro fala, né, que às vezes as pessoas podem achar que Deus está demorando para enviar Jesus novamente, mas não é isso. É que Deus quer que todas as pessoas possam ser salvas. E João 3,16, né, que é o nosso versículo aí, chave de todo esse ensinamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que você tenha guardado esse versículo no seu coração. E foi por isso que estudamos a Bíblia juntos, né? A fim de que pudéssemos ouvir, entender e crer,
nas maravilhosas boas novas, né? O evangelho, boas novas é o evangelho, e poder compartilhá-las com outros. Então, agora que nós ouvimos, que nós cremos e compreendemos, o nosso dever é compartilhar com outros, né? Então, se você não tem esse dom, né, de compartilhar, de falar, de explicar, que pelo menos possa, né, indicar o curso Alicerces Firmes aí para outras pessoas, possa compartilhar. E essa é a mensagem de Deus para você e para mim. Ele quer que creiamos no que fez por nós em Jesus, a fim de que sejamos aceitos por Ele e possamos viver com Ele para sempre. Nós temos que crer na palavra de Deus. Bom, esse é um testemunho, né, do próprio escritor da apostila, não o meu, mas ele diz assim: eu nunca vi Jesus com os meus olhos, né? Nem eu. Mas creio que ele veio ao mundo e que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu sei disso e creio porque Deus assim escreveu na Bíblia. Ou seja, eu creio na palavra de Deus que é a Bíblia. Eu concordei com Deus que sou pecador, incapaz de me salvar e confiei em Jesus. O preço que pagou por mim na sua morte é a única coisa na qual confio para que eu seja aceito perante Deus, tá? Então, isso aqui, esse testemunho, tem que ser o meu testemunho, tem que ser o seu testemunho, tá? Ele é o resumo, na verdade, de todo esse nosso ensino, de todo esse curso, né? É o testemunho, é o ponto-chave, ou seja, mesmo que nós não vemos com nossos olhos, nunca vimos com nossos olhos Jesus na nossa frente, a gente crê nele. Por quê? A gente crê que a Bíblia nos diz assim, que Deus escreveu na Bíblia e nos ensinou assim, né? E a gente crê que Deus para Deus nós somos um pecador, nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos e nós temos que confiar em Jesus, tá, pessoal? Então esse é o seu testemunho que você tem que dar para todas as pessoas, né? Então é importante que você creia nessa mensagem que Deus escreveu na sua palavra. Bom, vocês se lembram de que antes de Jesus morrer, falou sobre um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro? Né? Jesus disse que aqueles dois homens morreram. Lázaro foi aceito por Deus, mas Deus mandou o homem rico para o castigo eterno. Jesus disse que o homem rico estava em terrível sofrimento e que ele pediu a Abraão que enviasse Lázaro de volta à terra para avisar seus irmãos, a fim de que eles também não fossem para o castigo eterno. Mas Abraão disse ao homem rico que seus irmãos tinham os escritos dos profetas de Deus e que eram responsáveis por acreditar naqueles escritos. E é isso também que Deus espera de nós, de mim e de você, né? Que apesar de não termos visto Jesus com os nossos olhos, nós temos o que? A Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem deixada para cada um de nós, né? E Deus diz que nós temos que acreditar nas boas novas, que Jesus é o libertador que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Então, crendo, nós também podemos saber que nossos pecados são perdoados por Deus e que Deus nos aceitará. Se você concordar com o que Deus escreveu em Sua palavra e confiar apenas em Jesus e no pagamento que fez pelos nossos pecados, então Deus perdoará todos os seus pecados, irá aceitá-lo e lhe dará o presente da vida eterna. Amém. E por último, pessoal, né, depois que Jesus ressuscitou, Jesus conversou com seus discípulos e deixou essa mensagem para eles, né, de ir pregar o evangelho, Jesus ascendeu ao céu. E depois de Jesus ter ordenado que seus discípulos levassem essas boas novas a todas as pessoas, deixou-os e voltou para o seu Pai no céu, conforme está em Atos 1:9, que diz assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Né?
E Jesus, né, depois que foi levado, nós temos a certeza aí que Jesus voltará, conforme está em Atos 1:10. Vamos ler logo Atos 1:10 e 1:11, tá, pessoal? Que diz assim: E estando eles com os olhos fixos no céu, né, vendo Jesus ascender, subir, ser elevado, eis que dois homens vestidos de branco, novamente, né, dois anjos, se puseram ao lado deles que estavam olhando ao céu. E lhe disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, ou seja, voltará do modo como vocês o viram subir. Tá? Então, da mesma maneira que aqueles homens ali, israelitas, viram Jesus subir, Jesus vai voltar também dessa forma, descendo novamente do céu, vindo para essa terra julgar o povo. Então Jesus voltará à terra, mas quando ele vier, não será para salvar os pecadores de Satanás, do pecado e da morte, porque Jesus já fez essa obra, já completou. Deus agora ordena que todos se arrependam, né? Esse é o tempo de arrependimento. E isto é: concordem com Deus que são pecadores incapazes de se salvar e merecedores do castigo de Deus, e confiem apenas no pagamento que Jesus fez por nós. Né? Não devemos confiar em nós, mas no pagamento que Jesus fez por nós. Então, da próxima vez que Jesus vier, será como grande juiz, o Todo-Poderoso de toda a terra, né? Como está em Atos 17, 30 e 31. E diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Glória a Deus, né, pessoal? Foi isso que ele disse aos líderes judaicos antes de ser crucificado, né? Relembrando, Jesus disse quando estava sendo julgado lá pelos líderes judaicos, o que ele disse? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu no inquérito. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo e retornando com as nuvens do céu. Né? Então foi exatamente isso que Jesus disse. E quando Jesus vier novamente, como aquele juiz, vai ser o juiz todo-poderoso, todos aqueles que não se arrependeram e nem confiaram em Cristo e no preço que pagou por eles, serão lançados juntamente com Satanás e seus anjos no fogo eterno, né? Como está em Apocalipse 20:15, que diz assim: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, né? Se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida de Deus, essa pessoa foi lançado no lago de fogo. Então não é brincadeira, pessoal. Não estou fazendo aqui terrorismo, né? Nada disso. A história nos diz, a Bíblia nos apresenta, aprendemos aqui por várias e várias aulas que a única maneira que existe a vida eterna. Primeiro ponto, existe a vida eterna. E que aonde o que vai determinar aonde passaremos a vida eterna é a nossa fé em Cristo e no que ele fez por nós. Ok, pessoal? É isso. Se nós não acreditarmos na Bíblia, se nós não acreditarmos em Jesus como sendo o nosso único e suficiente Salvador, na crucificação e no sangue dele derramado por nós, infelizmente, os nossos nomes não estarão inscritos no livro da vida. Ok? Espero que isso, durante todo esse curso, tenha ficado bem claro, né, para você tomar aí uma decisão.
conclusão da lição de hoje e de todo o nosso curso, né? A mensagem de Deus para nós, ela é muito clara. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de Judas, que o traiu por 30 moedas de prata, creram em Jesus, né? Todos os discípulos creram em Jesus. E eles sabiam que Jesus era aquele a quem Deus tinha prometido enviar. E eles viram seus milagres, viram morrer, viram-no vivo novamente e o viram subir em meio às nuvens. Os discípulos foram e contaram a outros sobre Jesus, e muitos milhares creram em sua mensagem. Porém, outros se opuseram a eles, e assim como se haviam oposto a Jesus. Os historiadores registraram que todos os discípulos de Jesus morreram depois de terem sido castigados pelos homens por causa da fé em Cristo. E alguns dos discípulos foram torturados, alguns foram crucificados e um deles morreu na prisão. Teriam esses homens dado a vida deles em prol de uma mentira? Lógico que não. Eles fizeram a tudo aquilo que eles acreditaram porque realmente eles creram. Né? Então eles morreram pelo que constataram ser verdade. Então nós podemos depositar nossa fé firmemente na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. E o curso, mais uma vez, né, encerrando aqui alicerces firmes da criação a Cristo com o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Mas tenha vida eterna. Ok, pessoal? Então, chegamos ao fim do nosso curso, né? E realmente eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de ministrar esse curso. Agradeço a vida de cada um de vocês que acompanharam junto comigo durante esse ano praticamente inteiro, né? De abril de 2020 até agora março de 2021. E também aquelas pessoas que ainda irão ver esse curso, pois ficará gravado aqui no YouTube, certo? Nessa plataforma aqui. Bom, pessoal, o meu e-mail, então, como eu falei para vocês, aqueles que não têm meu contato do WhatsApp, né? Meu e-mail aí vocês podem anotar, é GT2, né? G de gato, T de tatu, número 2, arroba I de igreja, G de gato, .com.br. Né? Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela em algum lugar. Agora sim, né, pessoal? Ó, peraí, aqui, tá aqui em cima, tá? Então é gt2@ig.com.br, tá? Esse é o e-mail, então. Então vocês que não têm meu contato do WhatsApp, vocês podem enviar no meu e-mail aí o nome completo de vocês, o endereço de vocês completo ou o e-mail de vocês para mim estar enviando o certificado. Essa lembrança que eu irei enviar com muito carinho para cada um de vocês. Ok, pessoal? Então, vamos estar orando para finalizar, né? Hoje já passamos bem do tempo, aí 1h10 praticamente, mas acho que valeu a pena e vamos estar orando para finalizar esse curso aqui maravilhoso, tá? E lembrando que a semana que vem, né? Não encerra aqui, pessoal. Semana que vem eu estarei aqui com as perguntas e respostas, né? Dessa lição número 50, que é a lição que nós estudamos hoje, e estarei já falando sobre o próximo curso que eu irei ministrar, tá? Então, estarei dando uma introdução sobre o próximo curso. Não perca, então, a próxima aula, a próxima segunda-feira aí, tá ok? Querido Deus e amado Pai, como eu te louvo, Senhor, como eu te agradeço, como eu sou grato por mais essa oportunidade que o Senhor permitiu eu, ó Pai, em vida fazer aqui, podendo ministrar a tua palavra, Pai, que é maravilhosa, a sua palavra, Senhor, que é alimento espiritual para nossas vidas. Sua palavra que nos conforta, que nos anima, Pai, que nos traz forças, que nos traz alegria, que nos dá
paz e segurança, Senhor, nesse mundo que nós estamos, terrível que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, que todos aqueles, Senhor, que estão fazendo esse curso e ainda aqueles que irão fazer o curso, que eles possam realmente captar a mensagem principal, que é crer na Tua palavra, Senhor. Que é crer em Jesus Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador. É crer, Pai, no sangue de Jesus derramado no Calvário por cada um de nós, que nos limpa, que nos purifica, Pai, que nos salva para a vida eterna, Senhor. É saber que de nós mesmos, Senhor, não podemos fazer nada suficientemente bom para que o Senhor nos aceite, Senhor. Pai, muito obrigado, que essa palavra seja espalhada, Senhor, aos quatro cantos do mundo, assim como o Senhor ordenou, ó Pai, aos seus discípulos. E eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado, tá? Agradeço de coração por cada um de vocês que estiveram fazendo esse curso, por cada um de vocês que estão compartilhando esse curso com outras pessoas, tá? É sempre bom você deixar o seu like aí no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E assim como eu falei, virão outros cursos, tá? Eu não vou parar aqui. Até onde Deus me der saúde, até onde Deus me der sabedoria, entendimento, eu estarei ministrando outros cursos da palavra de Deus, tá? E espero que vocês continuem junto comigo. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos em nome de Jesus. Um grande beijo para todos vocês e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.